Traz os detalhes sobre a guerra na Ucrânia, que chega ao seu 8º dia. O Luca está em Targu Mureș, que fica na Romênia. Muito bom dia, Luca. Bom dia, William. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Eu estou aqui na Romênia, não muito longe da fronteira com a Ucrânia, exatamente onde essa crise humanitária se torna mais visível dia após dia, principalmente com a última atualização dos números de mais de 1 milhão de refugiados em uma semana de conflito. O que chama muita atenção são as imagens recebidas tanto ontem quanto hoje de uma destruição praticamente total de várias regiões da Ucrânia. Vemos uma terra arrasada, vemos um cenário de guerra não visto há muito tempo aqui no território europeu, e também a perda de pontos importantes para os ucranianos, como você bem mesmo mencionou, a cidade de Kherson, ou Kherson, dependendo da pronúncia, que fica no Mar Negro, né, uma cidade portuária importante, 280 mil habitantes, e que possibilita os russos agora terem um acesso diretamente da Crimeia ao continente europeu, porque a Crimeia é uma península, olhando a geografia local, e o objetivo deles é exatamente isso, atacar a cidade de Mariupol, que está próxima das províncias rebeldes do Donbass, e de certa forma conseguir toda essa região costeira entre Kherson e as regiões separatistas, impedindo aí a Ucrânia de ter acesso ao Mar Negro. Lembrando que também há a cidade de Odessa e outras cidades mais à esquerda do mapa, mais ao oeste, mas mesmo assim é uma questão de tempo até isso acontecer, por isso que os olhos ficam sempre nessa reunião que vai acontecer hoje entre ambas as partes na Bielorrússia. Do lado ucraniano, como eu disse aqui, o forte apoio internacional demonstrado na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, no Parlamento Europeu, pela liderança da União Europeia, no posicionamento de países da OTAN e no discurso da União do presidente Biden constituem importantes suportes para uma posição mais dura do governo ucraniano nas negociações lá em Romel. A delegação ucraniana deve manter essa exigência, como eu disse, da retirada das tropas russas. Bassani, a informação da movimentação das tropas russas, que elas estavam paradas, a gente conseguiu confirmar isso? Sim, pelo menos por hora, até o resultado desse encontro ser divulgado à imprensa. Não podemos nos esquecer que os ataques foram intensos desde a primeira reunião na segunda-feira até hoje, data da segunda reunião, e que muito dessa destruição chamou a atenção do mundo, influenciou na votação que tivemos ontem na ONU e, obviamente, vai ser usado como um argumento muito forte por parte dos ucranianos para não querer a rendição do governo, do seu presidente e, obviamente, demandar que os russos ajam de maneira mais justa, porque até mesmo na guerra nós temos uma certa ética, um certo código de regras que deve ser seguido e não está acontecendo. Outra notícia que muito me entristeceu hoje de manhã foi que a cidade de Kharkiv, cidade que eu visitei e também falei com todos vocês da Jovem Pan, inclusive você, William, 3 escolas foram bombardeadas e uma igreja. Então a gente percebe que por mais que não tenha sido objetivo esses alvos civis, eventualmente por um erro de cálculo, até mesmo pela onda de choque que essas bombas, esses mísseis provocam, muitas regiões civis estão sendo afetadas e, consequentemente, pessoas estão morrendo. Então é muito importante que isso seja decidido hoje, pelo menos um cessar-fogo. Eu acredito que ambas as partes não querem se comprometer, mas se ninguém se comprometer ou abrir mão de alguma coisa, essa guerra vai durar para sempre. Então eu acredito que algo inesperado possa acontecer e também não podemos desvalorizar os russos. Olhando o histórico de guerra deles, por mais que os ucranianos estão oferecendo uma resistência muito nobre e heróica, os russos ficaram em várias outras batalhas durante a história, muito tempo levando chumbo e depois vieram com uma resposta muito mais forte. Pega o exemplo do cerco a Stalingrado em 1941, 1942, né, de agosto até fevereiro, 5 meses perdendo para os nazistas, mais de 1 milhão de russos morreram e eles conseguiram vencer a batalha. Então não podemos, de certa forma, desvalorizar ou como posso dizer, subestimar os generais russos, que também são muito experientes, mas obviamente que esperamos o melhor resultado dessa conversa hoje entre ambas as partes. Porém, os interesses são bastante divergentes, então uma solução para essa crise no dia de hoje é pouco provável em função dessa divergência. O Paulo Pozonov está em Curitiba de forma remota. Paulo, muito bom dia.
Bom dia, William. Bom dia, Luca. Bom dia a todo mundo. Então, Paulo, aproveitando aí, você que está acompanhando o Luca Bassani, que está na Romênia, você acredita nessa decisão da gente conseguir um acordo hoje, nessa segunda rodada? É uma expectativa, né? É a minha expectativa. Eu sou uma pessoa bastante otimista, eu tento balancear esse realismo com otimismo, não deixar me contaminar muito pelo pessimismo, né? Já tem muita gente falando em possibilidade de guerra nuclear. Na primeira rodada de negociações, eu realmente não acreditava na possibilidade de um acordo, afinal de contas, é aquela primeira rodada apenas. Até me surpreendeu o discurso, né, o tom bastante agressivo da Ucrânia nessa primeira rodada de negociações. Mas agora, a partir da segunda rodada de negociações, eu acredito que pelo menos ali um corredor humanitário, já tem se falado a respeito disso, ou um cessar-fogo que dê protagonismo, né, realmente a essa negociação diplomática. Eu estava escutando aqui o Luca falar sobre a resiliência militar russa, né? Ele mencionou ali a batalha de Stalingrado, que realmente foi uma batalha épica da Segunda Guerra Mundial, mas naquele caso, Luca, a Rússia, ela era o país, a União Soviética, no caso, era o país agredido, né? O país ali que estava sofrendo uma invasão nazista, e agora esses papéis se inverteram. Luca, eu queria perguntar para você a respeito dos refugiados. Eu queria saber como esses refugiados estão sendo absorvidos aí pelos países vizinhos. Existem já campos de refugiados? Quem está organizando a acolhida a esses refugiados? Já se fala em 1 milhão de refugiados. É a ONU? É a OTAN? Ou isso fica a cargo desses países aí vizinhos? A gente sabe que, apesar de ser Europa, não são países necessariamente ricos, né? Exatamente, Paulo. Aqui na Romênia, principalmente, eu acredito que é o segundo país que mais tem recebido imigrantes, refugiados. Eu tenho visto bastante ao longo das minhas andanças por aqui na região norte da Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia. Muitas pessoas vindo com mala, com tudo, elas são recebidas primeiramente com um kit de itens essenciais, de higiene pessoal, colchonetes, agasalhos. Ainda estamos no final do inverno, tem bastante frio por aqui. Então, a questão do campo de refugiados, ela varia de país para país. Em alguns deles tem iniciativas próprias dos governos locais, iniciativas da União Europeia e também iniciativas da ONU através da própria Acnur, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E também a sociedade civil se organizando, as pessoas através de doações, através de muitas pessoas em outras partes da Europa estão disponibilizando seus apartamentos, um quarto que esteja vago para esses ucranianos que têm já se distribuído pelo continente europeu. Obviamente que esses países fronteiriços, eles têm um acúmulo maior dessas pessoas porque é o primeiro local onde elas chegam, mas como você bem mesmo mencionou, não são países muito ricos. A Hungria, a Romênia, a Polônia, todas têm problemas internos econômicos também e não conseguem arcar com todo esse gasto. Obviamente que tem que ser um pensamento primeiramente na solidariedade, mas ao mesmo tempo os outros países do bloco europeu estão dispostos a ajudar, a Alemanha principalmente, a própria Inglaterra, o Reino Unido, não fazendo parte mais da União Europeia, também disponibilizou. França, Portugal, Espanha, consequentemente, estão mais distantes, mas a gente vai ver esse fluxo sendo distribuído nas próximas semanas. Aqueles problemas acontecidos na semana passada em relação ao racismo, em relação a várias coisas muito feias que aconteceram na fronteira, têm sido superados. Afinal, os países agora adotaram uma postura única de liberar todo mundo sem necessidade de teste de Covid, sem necessidade de visto, né? Porque muitas pessoas não têm visto para a União Europeia, então foi aberta uma exceção nesse momento e esperamos que o melhor aconteça, porque como sempre, as guerras travadas entre dois países, quem paga geralmente o preço e perde a vida e passa por muitas dificuldades é a população inocente e civil. Luca Bassani, e nós falávamos ainda, não entramos ainda no custo de reconstruir a Ucrânia e no custo operacional dessa batalha. Mas fato é, e você já levantou essa possibilidade, a gente já conversou aqui na Jovem Pan News, inclusive já eu trago aqui
nos estúdios da Jovem Pan para um bate-papo com a gente, para ajudar a analisar esse conflito da Rússia com a Ucrânia. Ele que é especialista em segurança de relações internacionais, terrorismo e inteligência, que é o Ricardo Genari. Já eu vou passar a palavra para ele, mas eu queria falar com você sobre o fornecimento de energia e a preocupação em função das usinas nucleares ucranianas. No norte você tem Chernobyl e no sul é Zaporizhia, que atualmente estão em poder das tropas russas. Há outros 3 sítios de usinas nucleares que são responsáveis pelo fornecimento de mais da metade da energia elétrica ucraniana. O risco e como isso está sendo analisado pela comunidade internacional em função disso estar em poder da Rússia no momento de uma guerra. Olha, William, nós não podemos nos esquecer que a usina nuclear de Chernobyl ela não está em funcionamento. Depois da explosão em abril de 86, ela causou um grande estrago ambiental para grande parte da Europa e foram colocados sarcófagos em volta exatamente para reter os detritos nucleares de se espalhar pelo ar e contaminar várias áreas. Não podemos também nos esquecer que a União Soviética tinha grande parte da sua produção energética através de usinas nucleares. Então, não só a Ucrânia herdou algumas dessas usinas, mas a própria Rússia tem. Então, eles terem o poder sobre isso e utilizar como uma ameaça, não acho que é algo tão preocupante, porque eles também têm no seu território e não é uma preocupação recorrente. Eu acredito que é preocupante exatamente eles tomarem controle disso e fazerem com que o acesso à energia pelos ucranianos seja limitado, aí deixando a cidade sem energia elétrica, sem comunicação com o exterior e, obviamente, com várias outras dificuldades relacionadas à própria questão da temperatura, né, que algumas casas utilizam o sistema de arrefecimento através de energia elétrica, então no inverno isso seria também algo que causaria um problema muito grande para as pessoas que ainda ficaram aqui. E eu vejo que tudo faz parte da estratégia russa de dominação e de também, de certa forma, humilhar o governo. Falar, olha, o governo não tem nem o controle das partes essenciais relacionadas ao país, relacionadas à sociedade, e nós temos. Então, seremos ou podemos ser uma alternativa melhor, mais ou menos assim, para alguns simpatizantes, né? Porque sabemos que, por mais que a grande parte dos ucranianos não queira um regime russo, não aprove essa invasão, tem uma outra parcela que até vê isso como bons olhos, e isso é exatamente que eles tentam brigar, para tentar criar um inimigo interno para o próprio o governo ucraniano, que tem tido baixas nas últimas horas, né, principalmente a cidade de Kherson e essa região de Zaporizhia, que é uma cidade também que tem uma usina nuclear, e pode, de certa forma, fazer com que as dificuldades internas aumentem ainda mais e a crise humanitária aumente, porque também Putin quer desestabilizar a Europa. Ele sabe que uma crise de refugiados nessa magnitude, 1 milhão até 4 milhões de pessoas que alguns falam, pode fazer exatamente a Europa se desunir, causar novos problemas internos, e isso é interessante para ele do ponto de vista geopolítico.